Olá pessoal, então aqui a gravação da nossa aula 2 da matéria Temas de Direito Internacional Privado, Governança Global da Internet, Conflitos de Leis e Jurisdição da Faculdade Nacional de Direito. E a aula 2 a gente vai tocar no tópico da governança global e do direito administrativo global. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre a globalização, né? Esse termo globalização, ele se estabeleceu no mundo corporativo em meados da década de 60 e na academia já na década de 80. Ao longo da década de 90, esse termo globalização ele começou a se tornar e a ser trabalhado exaustivamente nos diversos fóruns. E hoje é praticamente uso comum do público em geral. Uma das definições mais corriqueiras de globalização é que ela elimina o tempo e o espaço como fatores nas relações sociais. Então, o tempo e o espaço passam a não ser tratados como fatores relevantes nas relações sociais humanas, né? Isso em razão da revolução tecnológica. Trazendo essa definição para o mundo de hoje, para o mundo atual, a gente pode verificar que a globalização envolve a supressão do tempo e do espaço como fatores determinantes nas relações econômicas internacionais, e especificamente nas relações e nas transações comerciais. Ou seja, considerando assim, hipoteticamente a distância geográfica, né? A distância geográfica ela é geralmente mensurada em tempo, né? Dependendo, eu levo X horas para chegar em tal lugar. À medida que esse tempo necessário para conectar essas localidades geográficas distintas é reduzido, ao mesmo tempo a distância, ou seja, o espaço, sofre uma compressão, uma supressão. Na fase atual do movimento de globalização da economia mundial, a gente pode verificar essa intensificação das densidades, dos fluxos e padrões nas interações diversas e as interligações entre os estados, os indivíduos, as empresas que constituem a comunidade do mundo moderno, né? A gente falou isso um pouquinho na aula anterior, né? Há uma mudança qualitativamente diferente da que ocorreu em períodos anteriores do mundo, principalmente em virtude da eclosão de uma economia digital. Vou pular aqui o slide. Então, nesse sentido, o fenômeno da globalização econômica, ele pode ser dividido, aí eu coloquei, em duas perspectivas. A globalização do mercado, que eu vou chamar de marketing globalization, e a globalização regulatória, que é um tipo de regulação que interessa muito a nós, estudantes e juristas, né? Onde a globalização do mercado, que é esse marketing globalization, ela vai se referir aí ao aumento de transações nas quais bens, serviços e mãos de obra e capital atravessam as fronteiras nacionais, buscando então facilitar tanto essas trocas, né, essas transações, e obviamente isso foi aí potencializado pelas mudanças tecnológicas que nós podemos observar aí ao longo dos anos. A redução também das barreiras tarifárias e não tarifárias também é um fator que contribuiu para que essas transações em gerais começassem a se parecer, né, com um mundo, com um grande mercado único, né, abrangendo todo o globo. Agora, a globalização regulatória, que é esse Regulatory Globalization,
ela decorre dessa mudança qualitativa. Ela se centra nesses complexos processos sociais que levaram à regulação dos mercados de bens, mão de obra, capital, serviços e novos níveis que exigem uma cooperação entre os estados, uma cooperação interestatal. Ela pode ser formalizada, né, essa cooperação interestatal, ela pode ser formalizada aí através de novos e poderosos regimes internacionais e da própria governança global, conforme a gente vai observar aqui na nossa aula de hoje. Né? Essas instituições interestatais como a OMC, em certos casos, elas transcendem até o controle do Estado-nação em um grau significativo e podem dar ensejo ao aparecimento de uma governança privada. A gente vai também falar sobre isso na aula de hoje. Como é o caso, por exemplo, da própria atuação das empresas transnacionais no mundo contemporâneo. Aqui, na medida em que outros centros decisórios surgem paralelamente ao Estado, também diminui a distinção entre o direito como constituição formal e as normas sociais informais como a nova lex mercatoria. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a economia é profundamente integrada e organizada dentro de redes de produção globais, geograficamente extensas e complexas, né? Elas são operadas por meio de uma variedade de mecanismos, como contratos, códigos de conduta, uma infinidade de mecanismos. E essa integração econômica ela é protagonizada, sobretudo, pela atuação dessas empresas transnacionais. Dessa forma, nós precisamos analisar esses atores internacionais durante a nossa disciplina. Essas transnacionais, elas operam aí e se coordenam em estruturas produtivas de formas múltiplas, né? Formas intra e interorganizacionais. Estruturas horizontais, verticais, diagonais, multidimensionais, né? Uma infinidade de camadas de atividade econômica e podem variar consideravelmente dentro e entre diferentes setores econômicos. E aí um dado importante, segundo a UNCTAD, 80% do comércio, o correspondente a 20 trilhões de dólares por ano, ocorre dentro dessas cadeias de produção ligadas a empresas transnacionais. Então, uma grande parte aí do comércio internacional ocorre dentro dessas cadeias produtivas. Então, essa globalização representa aí um desafio fundamental para os pressupostos tradicionais, né, que nós viemos aí estudando ao longo da faculdade, né? Na medida em que não é mais evidente que os estados-nação podem ser descritos como suficientes, né? Autossuficientes de cooperação para todos os propósitos essenciais da vida humana. Então, nesse contexto, essa intensa desterritorialização e propagação e intensificação das relações sociais e econômicas, além das fronteiras nacionais, está pondo em xeque a teoria política ocidental, cuja tradição pressupõe uma existência de uma comunidade territorialmente vinculada, onde as fronteiras podem ser mais ou menos cuidadosamente apartadas de outras comunidades. E aí nada melhor do que a internet para a gente entender o que é essa desterritorialização. Então, hoje as forças da globalização estão novamente deslocando a fronteira entre a autoridade privada e a autoridade pública nas relações comerciais internacionais,
o que cria novas oportunidades para que atores privados, empresas, por exemplo, exerçam poder e influência no mundo globalizado. Né? A nova lex mercatória parte da transnacionalização do campo jurídico, que é um elemento constitutivo do processo de globalização. Né? Esses desafios analíticos e teóricos colocados por essa ordem emergente é uma grande zona cinzenta do direito internacional. E essa zona que nos interessa aqui nessa disciplina, né? Essa zona cinzenta decorrente dessa nova ordem jurídica está fazendo com que haja transformações significativas nos arranjos de governança, né? Tanto a nível local como a nível global. Né? Vem o quê? Isso decorre da insuficiência de regras de competência territorial exclusiva para atender às necessidades de desenvolvimento de uma sociedade internacional cada vez mais interdependente. Né? Então, esse movimento sugere que a distinção entre as esferas públicas e privadas está se tornando cada vez mais difícil de sustentar. Então, a gente verifica que qualquer tentativa de compreender o funcionamento do mundo globalizado sem considerar os aspectos relacionados à globalização é fadado ao insucesso. Nos últimos 50 anos, a globalização da economia mundial se desenvolveu e se intensificou de uma forma qualitativamente diferente do que aconteceu nos períodos anteriores. Em apertada síntese, a globalização é uma nova fase da evolução do capitalismo, em grande medida da sociedade mundial, em que alguns atores, que não são mais chamados de multinacionais, mas sim transnacionais, e depois quando a gente vê a aula de transnacionais a gente vai entrar nessa nomenclatura, determinam e coordenam diretamente suas estratégias de ação em escala global e não mais por referência a um ou vários países ou regiões. Né? Esse progressivo incremento na atuação das transnacionais não é alheio à necessidade de se atender a novos requisitos éticos, como, por exemplo, o Corporate Social Responsibility. Então, eu gosto muito quando chega nessa parte do Corporate Social Responsibility, que foi uma parte de estudo que eu me dediquei bastante na época do doutorado, né? E aí, eu lembro que na minha pesquisa vinha sempre a questão da grande crise financeira decorrente da falência do Lehman Brothers em 2008, né? Então, após esse fato, né, tornou-se aí imperativo repensar o modelo neoliberal vigente até aquele momento, né? Esse evento ele não tem precedentes e ocorreu que grandes instituições financeiras da época faliram e tiveram que ser socorridas aí pelos governos, né, principalmente o governo americano. Entre elas o Citigroup, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG Seguros, né, o RBS no Reino Unido, o Hyper Real Estate, o UBS, enfim, uma grande crise global econômica sem precedentes, a maior desde a Grande Depressão dos anos 30, né? Então, o fim do Lehman Brothers foi apenas uma das baixas desse colapso altamente simbólico, né? O Lehman Brothers era uma instituição que personificava essa ideologia neoliberal de livre mercado, conhecida como Consenso de Washington, e dominou a economia global durante meio século. Né? O Consenso de Washington representava a ideologia do mundo do livre mercado eficiente. Então, o mercado sabia mais e todos os obstáculos ao funcionamento eficiente, especialmente aqueles obstáculos feitos pelo Estado, eram indesejáveis, né? A ideologia do livre mercado, em que a regulação dos mercados financeiros é considerada como suspeita, indesejável,
porque é entendida como uma forma de reduzir a eficiência do mercado, né? Então, o mercado é visto como sendo o mais apropriado alocador de recursos. O mercado sabe como ele vai se regular, como ele vai operar. Então, o Estado e a sua mão de ferro de um lado, e o mercado e a sua mão invisível do outro lado, né? São os dois modelos de regulação social que transmitidos pela modernidade. Ocorre que, né, apesar de todo o poder dessa ideologia do livre mercado e dos interesses que a sustentam, né, até hoje, talvez a gente nem consiga ter superado essa ideologia, a observação empírica das mudanças que ocorreram nos diversos setores da sociedade global acaba que não confirma essa teoria, né? Na verdade, contradiz essa hipótese da regulação do comércio exclusivamente pelas leis naturais do mercado. Embora não seja a nossa pretensão adentrar e discutir aqui o modelo econômico que está sendo repensado a partir da crise de 2008, as evidências que a gente pode observar no mundo após essa crise, né, que efetivamente o mundo ele entrou numa época pós-consenso de Washington, onde são variadas, né, as necessidades, né, reforma do setor privado através de uma boa governança, substituindo a não governança, atualização ou re-regulação são preferidas à privatização e desregulamentação, autovigilância, automonitoramento substituíram a vigilância e solução de livre mercado. Esse aqui ficou aqui nesse slide. Então, somando-se a isso, o fato, né, da realidade da vida humana hoje estar pautada na interdependência, né? As vidas estão entrelaçadas de maneira que, embora muitas vezes invisíveis, evocam aí uma rede global de causa e efeito que dão quase todas as ações individuais uma ressonância econômica ou política que afeta outros em torno do mundo, né? Conforme repercutiu a própria crise de 2008. Então, nesse sentido, o conceito do Community Shared Risks, né, como o preceito Habermas, é um dos principais fatores para que se incorporem vários atores no esforço de prevenção e combate à crise na esfera internacional. E aí, lembrando que a aula é sobre governança, né? Então, à medida que esses laços econômicos, sociais e culturais entre as nações e as sociedades crescem, o recurso, a força, né, torna-se o quê? Menos viável e menos desejável. Não vou criar uma guerra para tudo, né? Não realismo. Ou seja, o mais importante é que a partir da observação em um campo do comportamento dos atores, seja ele qual for, público ou privado, comerciantes ou não, que esses atores parecem longe de se contentar exclusivamente com a ação providencial da mão invisível, tá? Em vez disso, eles desenvolvem uma atividade sustentada e intensa e formulam reivindicações e tomam inúmeras iniciativas em relação à demanda por normas. Esses atores transnacionais são claramente exigentes de normas e que tais normas sejam efetivamente produzidas ao longo das interações. Nessa transição para a globalização na fase atual, que contempla a economia digital, o déficit de governança provavelmente vai aumentar. A gente está observando um aumento desse déficit de governança. Uma maior globalização econômica exigirá maior capacidade de governança, uma vez que há nesse cenário uma insuficiência das atribuições e competências dos estados em regular as atividades econômicas, devido
o quê? As alterações apontadas na economia internacional, né? Isso possibilita o surgimento de autoridades privadas. Esse vácuo de poder possibilita o surgimento dessas autoridades privadas que passam a regular no cenário mundial, não sozinhos, mas junto com os estados. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a governança global e os regimes internacionais. Deixa eu ver se eu estou no slide certo. Então tá. Então, o fim da Guerra Fria, né, ficou marcado com um momento de euforia no mundo, né, um momento de surgimento de uma nova ordem mundial. As Nações Unidas, na ONU, seria aí um mecanismo intergovernamental que resolveria problemas de governança internacional. É a ideia de que a ordem mundial bipolar, né, decorrente da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, seria substituído por um sistema harmônico e unipolar, impulsionado por um conjunto comum de valores e princípios, tais como a democracia e o livre mercado, mas não necessariamente dominada aí pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, tornou-se mais forte a impressão de que o mundo é interdependente. Esses avanços tecnológicos da economia globalizada confirmam esse sentimento. Então, essa regulação emanada unicamente dos estados não é mais capaz de regular todos os aspectos da vida política e econômica interna ou internacional. Esses avanços tecnológicos marcam a percepção crescente da necessidade de se ter e se desenvolver uma governança global, não limitada à governança estatal. Então, essa governança não estatal seria um termo de significado mais amplo e desvinculado do conceito de governo. O conceito de governo está vinculado ao conceito de Estado e, consequentemente, é identificado com a expressão do poder político interno do Estado. Então, a governança ela não deve ser confundida com governo. Os sistemas de governança podem ser públicos, ou seja, de governo, mas também podem ser governança privada e tem aí igual ou maior importância. A governança pública é a matéria que é pertinente à política governamental, por exemplo, leis, regulamentos, capacidade de execução, dentre outros. A governança privada, ela inclui aí costumes sociais que determinam o comportamento aceitável do mercado, padrões profissionais, códigos de conduta, acordos de negociação coletiva. Todos eles definem obrigações das empresas em relação aos trabalhadores, por exemplo, no caso da negociação coletiva, e outras instituições não governamentais. A governança privada ela acontece inclusive através de contratos, contratos entre a cadeia de produção, dentro dessa cadeia de produção. Então, por governança, a gente tem que entender as instituições governamentais e não governamentais, a nível nacional ou internacional, que incentivam e restringem o comportamento dos mercados e dos atores do mercado. Esse conceito se estende aos mecanismos de comando e controle dos sistemas sociais, incluindo aí a iniciativa privada, e não inclui necessariamente uma autoridade legal ou política, mas sim uma autoridade em sentido amplo, uma autoridade de fato. Calma que eu vou explicar isso melhor. Essa governança global se relaciona com a natureza interdependente da tomada de decisão e a da tentativa dos vários atores de administrar ou produzir respostas mais ordenadas a problemas comuns.
pode estar conceituada ainda como sendo qualquer processo ou instituição de construção de políticas que auxiliam a gerenciar a interdependência internacional em assuntos como negociação por Estado-nação, levando a um tratado, criação de normas por organismos internacionais em apoio à implementação de um tratado, resolução de controvérsias no âmbito das organizações internacionais, desenvolvimento de códigos de conduta, né, dentre outros, né? Então essa ordem, né, essa ordem de governança global, ela tem como característica um universo estável de objetos de regulação em torno dos quais esses sistemas de governança se multiplicam e que a lei é apenas um dos vários sistemas de governança que tem impacto na organização da atividade humana e comunitária. Então, a governança global seria tido como uma alternativa ao governo no sentido mais abrangente. Inclui atores não estatais, além dos atores estatais. Inclui ferramentas adicionais à regulação de cima para baixo. Também pode-se entender a governança como esforços para trazer à regulação respostas mais confiáveis e ordenadas, né, para questões sociais e políticas que vão além da capacidade dos estados de abordar individualmente. Então, fugindo ali da capacidade do estado de abordar individualmente aquela questão, ela precisa de uma governança. Essa governança global também pode ser conceituada como um conceito analítico que se baseia e expande teorias neoliberais anteriores de regimes internacionais ou globalização. Então, as forças da globalização em geral são desiguais. São desiguais. Acho que tá certo. As forças da globalização em geral são desiguais, às vezes descontínuas e até contraditórias, porque envolve uma pluralidade de ordens reguladoras, né, formas legais, sujeitos de direito, que podem operar de forma subnacional, nacional, regional, internacional ou transnacional. O professor Rafael Vasconcelos, professor da UERJ de Direito Internacional, ele assinala que essa fragmentação não se resume apenas nessa atividade legiferante repartida entre diversas ordens legais temáticas, mas também se refere a uma pluralidade de fontes existentes. Exemplos de governança a nível local incluem uma cooperativa de bairro formada para instalar e manter o cano da água tratada, um município que opera um esquema de reciclagem de resíduos, um organismo multiurbano que desenvolve aí um plano de transporte integrado junto com os seus usuários, uma bolsa de valores se regulando com a supervisão do governo estatal e ainda, por exemplo, uma iniciativa regional de agências estatais e grupos industriais e residenciais para controlar o desmatamento, por exemplo. E aí eu lembro a vocês que os primeiros esforços, né, para estabelecer e monitorar esses padrões voluntários nos Estados Unidos foram motivados literalmente por desastres ou acidentes ambientais. Eles foram respostas, né, esses esforços de governança, eles foram respostas a acidentes como, por exemplo, o 3 Mile Island em 1979, da indústria da energia nuclear dos Estados Unidos, que acabou criando o Institute of Nuclear Power Operations. Nessa organização, ela avalia em particular a indústria através da provisão de padrões e inspeções. Da mesma forma, por exemplo, o acidente de Chernobyl em 86, que provocou, né, um punhado de associações de energia nuclear nos Estados Unidos
e na Europa a criar o World Association of Nuclear Operators, né? E a iniciativa do Responsibility Care da indústria química, que surgiu no Canadá depois dos Estados Unidos, após o desastre de 1984, que matou cerca de 2.500 pessoas na Índia, de uma subsidiária da Union Carbide em Bhopal, na Índia, né? A gente geralmente estuda esse caso na minha aula de Direito Internacional Privado. Em abril de 2001, a Associação da Indústria Química em 46 países adotaram a iniciativa que promove essa melhoria no meio ambiente, saúde, desempenho e segurança para a indústria. Com o passar do tempo, no entanto, os arranjos de certificação eles tornaram-se mais proativos e preventivos. Ao invés de esperar o desastre acontecer, eles agem de forma preventiva. Então, ONGs não estão mais aguardando esses acidentes ocorrerem e vêm, sim, buscando falhas corporativas que já estão em andamento. A nível global também a governança foi vista principalmente nas relações intergovernamentais, mas agora deve ser entendida como envolvendo organizações não governamentais, as ONGs, movimentos civis como Occupy Wall Street, por exemplo, corporações transnacionais, as empresas e o mercado global de capitais. A Comissão sobre Governança Global da ONU observa que a governança global é um processo amplo, dinâmico e complexo de tomada de decisão interativa que está em constante evolução e responde às mudanças conjunturais, econômicas ou políticas. Então, segundo a definição da Comissão sobre a Governança Global da ONU, a governança é a soma das muitas maneiras pelas quais os indivíduos e instituições públicas ou privadas gerenciam seus assuntos comuns. É um processo contínuo, onde os interesses conflitantes dos diversos atores podem ser acomodados e ações cooperativas podem ser tomadas. Inclui instituições formais e regimes com poderes para fazer cumprir a conformidade, bem como arranjos informais que as pessoas e instituições concordam ou consideram do seu interesse. O Banco Mundial define a governança como o processo pelo qual esses atores estatais e não estatais interagem para projetar e implementar as políticas dentro de um determinado conjunto de regras formais e informais que moldam e são moldadas pelo poder. Deixa eu ver se eu pulei aqui os slides. Eu acho que não. Então, esses sistemas de governança, eles desempenham pelo menos 3 funções em relação aos mercados. São as instituições de facilitação, os Facilitate Governance, as instituições de regulação, Regulatory Governance, e as instituições de compensação, Redistributive Governance. As instituições de facilitação, que é o primeiro modo, a primeira função, ela desempenha um papel crucial que é a simplificação da operação dos mercados, estabelece direitos de propriedade, aplica os contratos, estabelece regras de concorrência leal e fornece informações. Essa governança facilitadora permite que os mercados se formem, criem empregos e atrai investimentos, além de promover a atividade econômica. Então, nenhum mercado, mesmo mais primitivo, pode operar sem algum contexto institucional. Então, as instituições de regulação, que é a Regulatory Governance, são necessárias para regular as externalidades negativas das transações do mercado privado.
Sem essas restrições, os mercados explorariam e poriam em risco os trabalhadores, poluindo o meio ambiente e acabando com os recursos naturais, gerando aí outras externalidades negativas. As instituições de compensação, Redistributive Governance, desempenham um papel crucial na limitação e mitigação dos impactos desiguais do mercado. Por exemplo, seguro social, cuidados de saúde, educação pública, reciclagem, sistemas fiscais progressivos e outras políticas de bem-estar que servem aí para moderar a tendência dos mercados em relação aos resultados altamente díspares. A governança global raramente é monopolista. Muitas vezes interagem com outras regras internacionais ou transnacionais, sob forma de regimes sobrepostos, entrelaçados ou em interseção. Também podem interagir com regras domésticas, porque muitas instituições de governança global explicitamente se vinculam às leis, a regulamentos ou padrões nacionais. Importante destacar, que esses estudos de governança global buscam superar os limites dos estudos dos regimes internacionais, para tornar possível a análise. Eles consideram que a atuação de atores não estatais e a influência exercida por mecanismos internacionais que não sejam decorrentes da coordenação entre atores, como um processo de difusão, eles precisam ser aí considerados, Então, o processo de difusão pode ser demonstrado quando os estados adotam normas globais na tentativa de se adaptar ao novo cenário global. Então, aqui, os regimes internacionais representam mecanismos que buscam resolver os problemas entre os diferentes atores da política internacional. Esses mecanismos dão origem a práticas sociais e atribuem papéis para os participantes nessas práticas e governam as suas interações. Para Kastner, os regimes internacionais são instituições que possuem normas, regras de decisão e procedimentos que facilitam a convergência de expectativas. Eles podem ser definidos como um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão implícitos ou explícitos em torno dos quais as expectativas dos atores convergem em uma determinada área das relações internacionais. Para Keohane, os regimes internacionais são conjuntos de arranjos reguladores que incluem redes de regras, normas e procedimentos que regularizam o comportamento e controlam seus efeitos. Então, embora o conceito de regimes internacionais seja considerado vago, a concepção mais comum de regimes internacionais combina elementos do realismo e do liberalismo. Para os realistas, há ali uma concentração nas relações do poder em si, Eles afirmam que as relações internacionais sempre foram e sempre serão baseadas no equilíbrio entre os diversos poderes. Existem 5 principais pressupostos realistas. O primeiro, as RI, as relações internacionais são conduzidas pela anarquia. Isso significa que a autoridade central está acima, ou seja, a autoridade central não existe acima dos estados. Segundo, todos os estados têm capacidade militar ofensiva. Em terceiro plano, os realistas informam que os estados nunca estão certos sobre as intenções dos outros países. Em quarto lugar, o instinto de sobrevivência é uma motivação básica dos estados. E, finalmente, em quinto, os estados têm uma estratégia à medida que pensam sobre como sobreviver. Os 3 principais padrões de comportamento que resultam disso, são que os estados temem um ao outro,
O objetivo principal do Estado é garantir a própria sobrevivência e os Estados tentam maximizar os seus ganhos relativos. Portanto, o realismo é focado principalmente em questões de segurança. O realismo considera a economia como marginal. Uma cooperação simples já é difícil no mundo realista. Não é possível cogitar sobre uma governança global. Os institucionalistas liberais argumentam que a política mundial pode ser dividida em dois domínios diferentes, que são política econômica e segurança. Esses dois reinos estão relacionados porque a cooperação econômica, que é potencializada pelas instituições econômicas, deve levar à estabilidade internacional. Geralmente os neoliberais acreditam que as regras podem levar a 4 grandes mudanças. Primeiro, elas podem aumentar o número de transações. Segundo, as regras podem ser estendidas às outras áreas problemáticas. Terceiro, pode haver uma quantidade crescente de informações. E, em quarto lugar, pode levar a uma redução dos custos de transação. Os estados são considerados os atores principais e são vistos como unidades autônomas, maximizando seus próprios interesses em um contexto anárquico. Os regimes são arranjos institucionais cujos membros são os estados. Os regimes não desempenham um papel em questão em que os estados podem realizar seus próprios interesses diretamente através do uso unilateral de sua influência. Em vez disso, os regimes existem para superar os dilemas coletivos, coordenando os comportamentos dos estados. Muito embora os estados continuem a buscar seus próprios interesses, né? Eles criam estruturas, esses regimes criam estruturas para coordenar o próprio interesse dos estados. Os regimes ajudam a tornar possível a cooperação dentro de um sistema internacional baseado na anarquia. Então, o importante disso tudo é não confundir que os regimes internacionais com a governança global. Os regimes se referem apenas a uma única esfera e a governança tem um caráter mais geral. Os regimes se preocupam com um determinado problema e a governança tenta abordar todos os principais problemas mundiais. Os regimes internacionais eles são vistos como um meio para alcançar a governança global. De acordo com os realistas, a noção de regimes internacionais é sempre muito mais restrita do que a ideia de governança global, que é a idealista. Os institucionalistas neoliberais afirmam que a governança global ela é entendida como uma governança através de regimes de cooperação. E como nós vimos, eles estão preocupados aí com a cooperação. E os regimes de cooperação são vistos como um conjunto de instituições que devem levar a uma governança global. Historicamente, podemos identificar pelo menos 3 tipos de governança global. Os regimes internacionais abrangentes e integrados, como as Nações Unidas e o FMI. Os arranjos institucionais, por meio dos regimes internacionais complexos, como mudanças climáticas, energia e anticorrupção. E 3, a governança experimental, que surge da eventual ineficiência dos modos anteriores. Então, o primeiro modo envolve aí a criação de regimes internacionais abrangentes e integrados que surgiram aí a partir da Primeira Guerra Mundial, mas que só se concretizou de fato depois da Segunda Guerra Mundial, e aí principalmente com a criação das Nações Unidas e de agências especializadas, o FMI, o Banco Mundial, dentre outras organizações de peso. O regime monetário de Bretton Woods, por exemplo, que vai aí de 58 até 71, é uma instituição clássica de primeiro modo de governança, abrangente e integrado. Por quê? Porque ela é dominada por estados com regras claras para taxar questões de câmbio e alterar questões de câmbio.
Também nessa fase foram criados regimes de governança oceânica, transporte aéreo, segurança alimentar e também outras variedades em outras áreas problemáticas, né? Esses regimes, de primeiro modo, são caracterizados como um modelo baseado na relação agente principal. Os principais são os estados ou então coalizão de estados, que são considerados como diretores que criam regimes internacionais para atuarem com seus agentes na tentativa de abordar e resolver os problemas de governança atendidos previamente como sendo decorrentes da interdependência. Então, não posso resolver esse problema sozinho, porque se eu resolvesse sozinho, eu faria isso comigo mesmo. Então, tendo em vista a interdependência e a questão da transnacionalidade desse problema, vamos fazer juntos. Os estados acreditam que eles entendem claramente os problemas e definem os problemas de forma antecipada. Temos um problema de transporte aéreo. A resolução de tais problemas é delegada aos agentes, por exemplo, as organizações internacionais. Façam um tratado em relação a isso. Então, esses agentes, como por exemplo as organizações internacionais, eles têm que solucionar o problema de acordo com regras específicas que os demais são e elas próprias obrigadas a seguir. A adoção desse tipo de regime, ela tem como objetivo facilitar a coordenação e a redução de custos de execução e de cumprimento do acordo, né? Gerando então informações sobre ações atuais e prováveis ações futuras. Quando o sistema da ONU foi criado, os Estados-nações, alguns deles ainda tinham até poderes imperiais e dominavam o mundo naquele momento. Havia uma fé na capacidade dos governos de proteger os cidadãos e melhorar as vidas dos mesmos. O Estado e o mundo era focado na prevenção de uma terceira guerra mundial e evitar outra crise global. Então, o estabelecimento de um conjunto de instituições internacionais e intergovernamentais para garantir a paz e a prosperidade foi um desenvolvimento lógico e bem-vindo naquele momento histórico. Só que a partir da década de 90, os padrões de institucionalização mudaram. Os regimes internacionais recentemente construídos com base no primeiro modo de governança receberam menos apoio universal. O Tratado de Minas Terrestres e o Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, foram empurrados, em grande parte, pelos Estados europeus, sem qualquer tipo de apoio dos Estados Unidos. Os esforços para fazer novas regras para o comércio internacional, sob os auspícios da OMC, entraram em colapso. Um esforço contínuo para construir um regime abrangente de mudança climática, manifestado pela criação da Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas Rio 92, também falhou. Então, o período posterior a 95 testemunhou a estagnação e o colapso das tentativas de desenvolver novos regimes internacionais abrangentes e integrados, aí, de primeiro modo. A fragmentação dos estabelecidos pôs em xeque a sua autoridade. Então, os que já estão estabelecidos não estão funcionando, então não vamos fazer novos regimes dessa forma. Em uma sociedade global conectada pela internet e as mídias sociais derivadas dela, as conexões entre os atores estão transformando as relações na política mundial. Por exemplo, os atores agora geralmente têm autoridade porque outros atores os consideram legítimos criadores de regras e, portanto, aderem a elas. A professora Jessica Green desenvolveu um conceito de autoridade empresarial onde ela destaca a construção de uma autoridade por atores da sociedade civil, os non-state actors, sem autorização formal ou delegação dos estados. Algumas autoridades emergentes são orquestradas no sentido de que elas são apoiadas e coordenadas por organizações internacionais existentes, muitas vezes organizações formadas lá no primeiro modo de governança, e buscam ampliar a governança além do ponto de acordo do Estado ou aprofundar a aplicação de regras envolvendo outras organizações e atores.
Isso se deve pela inércia das instituições estabelecidas. Os regimes internacionais são difíceis de mudar. Assim, mesmo que as circunstâncias sociais e políticas mudem, muitas vezes a um ritmo super acelerado, os regimes não desaparecem e nem são radicalmente reformados. Em vez disso, o que nós podemos observar é que as regras persistem e vão ficando cada vez mais obsoletas. No modo 2 de governança global, as instituições respondem a essa lacuna, deixada pelos modos de governança 1. Eles precisam lidar com as mudanças de formas mais rápidas. O resultado dessa forma de governança pode ser a transformação de outros arranjos institucionais que não são intimamente ligados aos regimes existentes. Nesse processo, também gera lacunas significativas entre a capacidade das instituições existentes e as demandas de ação coletivas de alguns Estados-membros ou de coligações transnacionais. Os Estados mantêm a sua soberania, mas os governos sofrem uma erosão na sua autoridade. Eles são menos capazes, por exemplo, de controlar o movimento transfronteiriço de dinheiro ou de informações. A inércia institucional e a dispersão do poder e dos interesses levaram, deste modo, ao surgimento de uma variedade de mecanismos de governança, incluindo regimes complexos e vários arranjos de governança internacional que são orquestrados de forma conjunta hoje. Esses regimes complexos são definidos como uma série de instituições parcialmente sobrepostas e não hierarquicamente governando uma determinada questão específica. Esses regimes complexos foram identificados nas áreas de mudanças climáticas, energia, propriedade intelectual e anticorrupção. Ao contrário dos regimes legais tradicionais, cujas normas são aplicadas através de sistemas centralizados de sanções, as normas emergentes nesse tipo de regime é de natureza soft law, da governança econômica global e dependem de mecanismos de execução descentralizada. Na literatura de governança global, há uma ênfase na importância da legitimidade como principal fonte de compliance na governança global. A legitimidade aqui ela não deve ser confundida com o poder coercitivo de impor regras, uma vez que na governança global pode ocorrer sem a existência de formas coercitivas de poder próprias do Estado. O terceiro modo de governança, o chamado experimental, os atores sabem amplamente quais são os resultados que eles desejam. Então, como um meio ambiente mais limpo, uma proteção dos golfinhos, pescaria de atum sustentável, ou os arranjos que incluem e capacitam pessoas com deficiência, respeitando a sua autonomia. Todavia, inicialmente, não tem certeza sobre como obter esses resultados. Então, eles têm os resultados lá, eles sabem o que eles desejam, mas eles não sabem como eles vão alcançar esses resultados. Essa diferença é fundamental na compreensão de quais regras serão usadas em cada modo. No modo 1 e às vezes no modo 2 de governança, as instituições visam criar regras precisas e vinculativas e definitivas para dar cumprimento às suas preferências políticas. As instituições experimentais do modo 3 estão conscientes dos seus limites atuais e do limite da governança em si, da globalização mundial. Então, elas estabelecem metas provisórias e estabelecem procedimentos que podem ser revisados periodicamente e também vão contar com a experiência de diversos atores que já tentaram concretizar aquele determinado resultado que elas estão visando. A regulação privada ela pode ser entendida como uma forma específica de governança, ou seja, um conjunto de regras emanadas por uma autoridade, frequentemente acompanhada por uma instituição administrativa para monitorar e realizar o compliance.
a governança assume muitas formas, a governança privada assume muitas formas. Normas que regem uma vasta gama de questões ambientais, trabalhistas, de saúde, de produtos e outros assuntos. Código de conduta promulgado por corporações, associações industriais e organizações não governamentais. Selos de certificação decorrentes da demanda de consumidores por produtos de green ou de comércio justo, atendendo a uma crescente necessidade de uniformização de standards para tornar as economias e os produtos competitivos, e até mesmo a autorregulação por corporações sob a bandeira do Corporate Social Responsibility. O Estado também passa a ser entendido aí como ator central na compreensão do funcionamento da regulação por meio de atores privados, pois os estados eles podem tornar os atores privados seus agentes, a autoridade privada delegada. Existe a construção da autoridade por atores da sociedade civil sem autorização formal ou delegação dos estados, o que a gente chamaria aí de autoridade empresarial ou autoridade de fato. Nesse sentido, a conexão em que se encontra hoje a sociedade global, devido à internet e às mídias sociais derivadas dela, faz com que os atores agora possam ter autoridade porque outros atores os consideram como legítimos criadores de regra e, portanto, aderem a tais regras. Essa governança privada é exercida principalmente por meio da regulação. A regulação melhora a concorrência global ao minimizar os custos de negociação e aplicação dos contratos, como padrões privados, soft law, regulação dos litígios privados, através de arbitragem internacional. E esse tipo de regulação é preferida às leis mais dispendiosas e a processos públicos judiciais. As relações de autoridade são aquelas nas quais o ator ou a instituição, seja sobre a forma de governança pública ou governança privada, faz uma reivindicação de que ele tem o direito de governar ou o direito de regular e os demais atores obedecem. Esse direito de regular decorre de um poder. Nas relações internacionais, o poder é comumente definido como a capacidade de fazer alguém fazer algo que não faria de outra forma. O poder emana de muitas fontes e se dá de várias formas. A autoridade é apenas um tipo de poder e pode ser definido como o direito de comando. A autoridade privada implica que o consentimento é concedido por aqueles que são submetidos àquela regra. Nesse sentido, o que distingue a autoridade de outras formas de poder não é o resultado, ou seja, se B vai cumprir ou não as regras estabelecidas por A, mas sim o mecanismo pelo qual o poder é exercido. Nessa perspectiva, embora o poder e a autoridade estejam intimamente relacionados, a autoridade é usada aqui para se referir a formas institucionalizadas ou expressões de poder, onde o que diferencia a autoridade do poder é a legitimidade das reivindicações de autoridade. A abordagem da legitimidade, nesse sentido, baseia-se na ideia do consenso e do consentimento daqueles que são afetados pela norma relevante. A base consensual do direito reflete-se nas ideias republicanas da democracia, bem como da teoria deliberativa do direito. Então, considerando o direito privado se baseia diretamente na ideia de autonomia privada e de autorregulação por meio de contratos e outras formas de atos jurídicos, idealmente com base no consentimento direto das partes envolvidas. A posição de consenso deve refletir o interesse do grupo, de tal forma que seja teoricamente aceitável que todos os membros do grupo aceitem. Isso exige que a regra seja adotada por uma quantidade representativa de membros do grupo, a fim de não excluir injustamente determinadas partes. Como a legitimidade nem sempre é observável, é mais útil examinar a autoridade através da lente do consentimento. Ou seja, quando os atores concordam em ficar vinculados por regras, eles criam autoridade. O consentimento é um elemento-chave na compreensão da autoridade. Quando os atores percebem que os outros
são fontes de autoridade legítima, eles dão consentimento para que ele faça as regras e mudam o seu comportamento de acordo e de forma recorrente e sistemática ao longo do tempo e de um período de tempo. Então a gente pode dizer que eles acreditam que a fonte de autoridade é legítima. Isso. Eu acho que é isso. Então, aqui o professor Dimaggio e Paulo destacam que existe uma tendência por parte das empresas de uma mesma indústria de adotar padrões semelhantes, pois a partir do momento que uma empresa muda sua lógica para uma percepção não apenas de eficácia de mercado, mas também para o uso mais adequado de recursos naturais, por exemplo, devido aos critérios socioambientais mais recentes, isso gera uma expectativa de que outras empresas farão o mesmo para também garantir a sua legitimidade. A justificativa da legitimidade moral também é uma possibilidade. Nessa hipótese, os atores concordam com a autoridade porque é o certo a se fazer. Nesses casos, os atores privados recebem autoridade não por causa do que sabem, mas pelo que fazem. Então, ONGs geralmente baseiam sua autoridade em suas benfeitorias ou do-gooders. Salvar baleias, promover direitos humanos, preservar o meio ambiente, dentre outros. Logo, os estados não são os únicos atores que podem legitimar as reivindicações de autoridade. Nesse aspecto, se outros atores optarem por adotar regras emanadas por uma autoridade privada, então esse potencial regulador se tornará uma fonte de autoridade privada. É preciso notar que a autoridade não precisa ser legalmente vinculante para ganhar adeptos ou regulados. Caso o ator não estatal consiga legitimar suas reivindicações de autoridade, os demais vão aderir voluntariamente. Nesse caso, o ator não estatal ganha autoridade e passa à posição de regulador de fato. Ao contrário, caso o ator não estatal não logre êxito nessa adesão, não há autoridade privada. Então eu posso verificar que não há necessidade de ter uma legitimidade anterior à regulação. Essa legitimidade ela pode ocorrer após a legislação, na forma de um reconhecimento amplo e representativo dentro daquela determinada indústria. Esse reconhecimento posterior assume o risco de não se basear no livre-arbítrio de todos os que aderem às regras, mas sim do poder de fato já criado por alguns atores. Nesse caso, a questão que se coloca é se de fato aqueles atores que aderem àquela norma efetivamente tiveram uma alternativa. Mas as forças do mercado, como tal, especificamente as expectativas dos consumidores que exigem adesão a uma regra privada, não constituiriam, na opinião de diversos autores, um obstáculo à legítima aceitação de uma regra emanada por uma autoridade privada. A autoridade privada ela pode ser exercida através de uma variedade de meios. Pode acontecer através de alianças, joint ventures, redes de associação empresarial, altamente informais e regimes internacionais privados institucionalizados. Aí a gente tem o exercício de autoridade baseado na expertise técnica, por exemplo, organismos de definição de padrão, como o International Accounting Standards Board, IASB, ou International Organization for Standardization, a ISO, e a International Electrotechnical Commission, IEC, tem um impacto abrangente sobre a forma como a economia global é gerenciada e como os produtos são produzidos. Esses exemplos mostram que a autoridade privada não precisa ser restrita à adoção por parte dos estados para ocorrer. Outra característica da autoridade
privada é que ela não é constante, ela varia em sua força conforme a divergência entre o comando de A e as preferências de B que irá cumprir tal comando. Se A for fraco, a autoridade dele se limita a o que o B quer fazer, e ele faria de qualquer maneira. Quando o A é forte, tem uma grande autoridade, o B ele está disposto a realizar as ações que ele jamais faria caso não houvesse regulação de A. Então, a autoridade é uma relação dinâmica e constante evolução de dominação e subordinação. O descumprimento pelos regulados é uma forma de testar a tolerância do regulador à imposição de sanções ou de atos de disciplina pelo regulador, serve para demarcar esses limites e são uma parte inerente dessa relação entre regulado e regulador. Eu sempre esqueço de pular os slides. Então, a autoridade, como nós vimos, a autoridade privada pode ser classificada como empresarial ou delegada. E que nessa relação principal dá ao agente autoridade, mas também está sujeito à mesma autoridade, no caso da governança privada delegada. Então, em outras palavras, os estados delegam, mas adotam as regras e as práticas promulgadas pelos agentes selecionados. No caso da autoridade privada empresarial, os atores privados complementam, expandem, em alguns casos formam a base da regulação global. E aí é o exemplo do Walmart. O Walmart ele tem um standard de produto, um standard que respeita o meio ambiente e que ele exige que toda a cadeia de produção dele efetivamente cumpra aquele determinado standard dos produtos. Se a empresa não cumprir aquele standard do Walmart, ela simplesmente não vende para ele. O que aconteceu é que o Walmart está regulando em matéria de sustentabilidade do meio ambiente, porque efetivamente a cadeia de produção cumpre as exigências do Walmart em relação a isso. Então, verifica-se que nesse contexto, o direito internacional é um mecanismo de governança. Direito administrativo global. Então, os autores Benedict Kingsbury, Nico Krinsky e Richard Stewart observam que os padrões de governança global estão sendo construídos por um incipiente direito administrativo global. Nesse sentido, o direito administrativo global, como um direito internacional alargado, contempla novas ramificações e surge da percepção de que os sistemas de governança global podem ser entendidos em grande escala como um sistema administrativo cujas funções são desenvolvidas globalmente através de uma rede de cooperação entre instituições de diferentes naturezas e níveis que exercem a sua regulação através de uma variedade de instrumentos, embora não vinculativos. Então, devido à variedade de instituições e atores reguladores e entidades e atores regulados que se apresentam no espaço administrativo global, os atores apontam para a necessidade da existência de um direito administrativo global. O global reflete a integração da regulação nacional e extranacional em diversos níveis, bilateral, regional, multilateral e, ao mesmo tempo, que estabelece arranjos institucionais incompatíveis com as categorias tradicionalmente aceitas. A manifestação de um direito administrativo global ganhou força no cenário internacional e nacional, também pela necessidade de dar um regramento a atores internacionais não estatais que acabam agindo ali no liame entre o internacional e o interno. Em particular, o enfrentamento à corrupção, por exemplo, cujos efeitos danosos ultrapassam os desvios diretos de recursos e assumem uma dimensão ainda maior, ao tornar o ambiente internacional instável e difundir insegurança nos diversos países.
O objetivo do direito administrativo global é reunir factualmente funções administrativas do espaço administrativo global como parte de uma tendência comum e crescente para a criação de mecanismos de lei administrativa para garantir a prestação de contas da governança reguladora global. Na legislação interna dos países, esses organismos privados são tipicamente tratados como associações e não como ente administrativo, a menos que exerçam poder público por delegação explícita. Mas na esfera global, devido à falta de instituições públicas internacionais, muitas vezes esses entes de natureza puramente privada têm maior poder e importância. Esses atos podem não ser muito diferentes dos atos não vinculantes emanados por entes públicos intergovernamentais, mas muitas vezes podem ser mais eficazes. Os códigos de conduta das transnacionais, a ISO, oferecem um bom exemplo para análise sobre as lentes do direito administrativo global, uma vez que as suas decisões têm impactos econômicos importantes, como também as suas decisões vêm sendo usadas em decisões regulatórias emanadas por organismos internacionais, tais como a OMC. Então, verifica-se que esse direito comercial transnacional, nova lex mercatória, é componente integral dessa ordem jurídica transnacional emergente. E é importante apontar que foi exatamente a partir do declínio da lex mercatória medieval que houve essa readaptação à nova realidade socioeconômica global, em que a velocidade e a relevância das práticas comerciais e o mundo digital vem sendo aí negligenciadas pela normatização autônoma de cada país, o que obrigatoriamente fez com que se adotassem práticas mais homogêneas no âmbito do comércio internacional e que podem caminhar para a governança da internet. Então, todas essas questões estão sendo aí reconfiguradas e servem ao capitalismo transnacional, a uma transnacionalização do campo jurídico, saindo do interno e do internacional, e vice-versa, do internacional para o interno, formando aí uma grande zona cinzenta que o direito internacional precisa se debruçar sobre. Tudo bem? Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês e nos falamos aí na próxima aula.